Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, alegria, força de Deus, fartura e justiça total na tua vida e no teu caminho. Meu Deus, como disse Davi no Salmos 3, estamos rodeados de muitas coisas contrárias, mas o Senhor é a nossa salvação. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo nesse começo de dia e declaramos que a nossa vida, a nossa família e nosso caminho pertencem unicamente a Ele. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos da contrariedade e daquilo, Senhor, que não podemos ver no mundo espiritual. Proteja a vida dessa pessoa, meu Deus. Proteja seu propósito. Proteja a sua casa e guarda a sua entrada e a sua saída. Oramos também para que o Senhor guarde a vida dos filhos. Guarde, Senhor, a casa de cada um dos teus servos, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção e pedimos o livramento do Senhor em nossas vidas. E eu oro, Senhor, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Leva embora, Senhor, o câncer. Leva embora as dores no corpo. Leva embora as infecções. Leva embora as inflamações do corpo. Leva embora as alergias. Restaura as feridas, Pai, no nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro por cura total e completa na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora a depressão, leve embora a tristeza, a dor da alma, no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a vida de cada um dos teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo o dia de hoje, para que seja um dia de milagres, para que seja um dia de maravilhas, para que seja um dia marcado pelo sobrenatural e pelas respostas divinas. E mais uma vez oramos, Pai, pela justiça do Senhor. Faça justiça nas portas, faça justiça, Senhor, contra toda injustiça, faça justiça contra toda malícia, faça justiça, Pai, contra todo tipo de mal, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração e também quero fazer uma oração profética em favor da tua vida no final aqui. E quero pedir a cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Existe um propósito de Deus. Eu creio que Deus, Ele não une pessoas, Ele conecta propósitos. E se Deus me apresentou para você, é porque existe um propósito de caminharmos juntos. Eu quero dar um testemunho para que você comece o seu dia com muita fé, com muita expectativa, da Irenilda. E ela escreveu assim: graça e paz. Eu venho aqui testemunhar a cura de Cecília, que tinha leucemia. Ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiz o propósito dos 15 dias da carta para Deus e hoje ela está curada. Agradeço ao Senhor por nos ensinar e que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que não há impossíveis para Ele. Eu cremos que Deus faz milagres. Eu estava ministrando num lugar e um casal, eles chegam até mim e contam o seu testemunho da transformação que houve na sua casa. E
e eles me disseram que a vida deles era como se fosse um inferno antes. Mas a partir do momento que Jesus Cristo entrou na vida deles, nada mais foi igual. Há muitas pessoas que estão debaixo de uma opressão espiritual tão grande e eles nunca experimentaram alívio, e quando experimentam o alívio por meio de Jesus Cristo, a libertação, a cura, nitidamente tudo muda, até o rosto deles muda. O rosto deles muda, a alegria muda. Sabe, existe um antes e um depois de Cristo. Existe um antes e um depois. Uma coisa é uma pessoa antes de conhecer a Cristo e outra coisa bem diferente é uma pessoa depois que conheceu a Cristo. E se você também busca uma transformação na tua vida, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Peça a Ele a transformação. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor Jesus aí. Chame por Jesus com toda a força do seu ser. E diga: Jesus, eu te entrego minha vida, eu te entrego minha família. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E o texto que nós vamos ler hoje está em Josué, capítulo 1, verso 9. Eu quero que você preste muita atenção. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Olha o que Deus diz para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe por que a Bíblia ela nos diz para nos esforçar e ter bom ânimo? Porque viriam dias maus, haveriam dias de injustiça, haveria dias de ofensa, haveria dias de guerra espiritual, de guerra intensa, haveria dias onde o inimigo lança pessoas contra você, haveria dias onde você teria problemas reais para resolver, de ordem financeira, de ordem familiar, ou com um filho seu. E você tem que compreender que nesses dias difíceis, nesses dias de batalha, você precisa esforçar-se em Deus. Você precisa estar tão próximo de Deus, tão entregue a Deus, para que Ele te cubra e te proteja da tempestade. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 segredos do esforço, que não só vão levar você ao sucesso, mas também vão lembrar você de quem você é e do que você foi chamado para fazer. 4 esforços que você precisa fazer. Eu quero que você entenda que Deus depositou em você um propósito eterno, valioso e único. Eu lembro a mim, sabe, todos os dias em relação a isso, porque eu escolhi servir a Deus, sim, mas Ele me chamou também. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu tenho doado a minha vida para esse chamado. Eu já vivo mais servindo a Deus do que eu servi nesse mundo. Eu não vim de um berço cristão, mas Cristo me resgatou na minha adolescência e os meus planos foram mudados. Eu tinha um projeto, eu tinha um plano em mente, mas eu creio que Cristo me resgatou e me deu um destino, me deu um propósito. Eu escolhi servi-lo, mas eu fui chamado por Ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque há tempos que nós temos que lembrar quem nos chamou. Quem chamou você? Quem chamou você? Quem colocou você no caminho e na rota que você está? Se não foi Deus? Nós temos que lembrar que quem disse a nós, vem, foi Ele. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Então nós fomos chamados por Deus. Você não está aqui por acaso, você foi projetado,
para marcar vidas, para transformar gerações. O Senhor te salvou também para que você fosse um testemunho para a tua casa, para os teus filhos, porque nem tudo é sobre nós, é muitas vezes sobre nossos filhos, é sobre o futuro que Deus tem guardado para nós, é sobre o amanhã, é sobre as pessoas que iriam cruzar o nosso caminho e que nós iríamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, se esforce, acredite, obedeça e não pare, porque o céu te apoia. E se o céu nos apoia, nada pode nos paralisar, nenhum tipo de investida das trevas, porque o inimigo, ele vai investir contra o propósito de Deus na tua vida, para que você pare, para que você distraia, para que você largue o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas quem te chamou também te apoia. Quem te chamou também te apoia. E haverá momentos que você não terá o apoio de pessoas da tua casa, você não terá o apoio, sabe, de amigos, você não terá apoio até das pessoas que você ajuda constantemente, mas tudo bem, porque você tem o apoio do céu. Nós temos o apoio do céu. Quem é chamado e está andando em comunhão com Deus, está em obediência ao Senhor, o Senhor está guardando. Aconteceu algo interessante ontem e eu vou contar até em detalhes na live das 9 da manhã. Eu estava junto com a minha família ontem à tardinha. Nós fomos no shopping com as crianças estavam de folga do colégio por causa do dia do professor e fomos no shopping e paramos numa cafeteria para tomar um cafezinho e eles comerem um docinho, uma coisa ali, e estávamos sentados e havia, sabe, muitas mesas ali, havia muitas mesas, tanto de um lado daquela cafeteria quanto do outro lado. De repente se aproximou um rapazinho carregando uma sacola e esse rapazinho, ele chegou próximo da nossa mesa e ele disse assim: eu sou um missionário e Deus me tocou de fazer uma oração por vocês. E eu disse: nós também somos cristãos. Eu poderia ter me identificado: olá, eu sou um pastor, mas eu não fiz isso. Sabe, eu simplesmente disse para ele: eu também sou cristão. E ele perguntou pela segunda vez: eu posso orar por vocês? Eu disse: pode orar por nós sim. Era um jovenzinho. E interessante que ele rodeou a mesa, foi até onde eu estava, colocou a mão assim sobre o meu ombro e baixinho ele orou por mim. E ele disse: Senhor, assim como o Senhor cumpriu as promessas na vida de Abraão, o Senhor vai cumprir as promessas na vida desse homem. Eu peço que o Senhor o fortaleça, eu peço que o Senhor o ajude, eu peço que o Senhor o capacite. Quando ele terminou essa oração, ele agradeceu e o rapaz sumiu. Ele não foi em nenhuma outra mesa. Ele foi exatamente na mesa que nós estávamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você está num dia bom ou se você está num dia mau. Não importa se pessoas lutam por você ou se pessoas não lutam por você. Mas o que importa é se você tem o apoio do céu no seu caminho. É por isso que eu tenho defendido, não é de hoje aqui, que nós precisamos ouvir a Deus e estar alinhados com o céu. Quando você está alinhado com Deus, quando você está caminhando numa comunhão com o Espírito Santo, Ele vai cuidar de você, Ele vai te apoiar,
E quando você estiver sendo atacado ou você for jogado injustamente numa cova, o Senhor enviará seus anjos para te resgatar, para serem teu apoio. Você entende o quão poderoso é ser chamado por Deus? E agora eu quero falar das 4 coisas que você precisa entender, os 4 esforços. O céu se move a favor daqueles que se atrevem a acreditar. Se você acredita, o céu se move em seu favor. Não deixe nada nem ninguém roubar a promessa de Deus no teu coração. Não deixe ninguém fazer você desacreditar, sabe, de um Deus que cura, de um Deus que fala, de um Deus que revela, de um Deus que salva. Um Deus que salva. Não deixe ninguém. Porque quando você se esforça por acreditar, porque, sabe, quando tudo estiver indo a seu favor, esforçar-se é fácil. Mas agora, quando você encontra desafios no caminho, quando você encontra lutas no caminho, esforçar-se é um desafio. Você vai ter que se esforçar para continuar crendo, apesar das dificuldades, dos levantes, dos ataques, das mentiras. O segundo esforço que você tem que fazer, sua identidade como filho ativa a autoridade que você precisa na terra. Como assim ativar a minha identidade de filho? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus que acredita em Jesus. E quando você ativa essa autoridade de filho de Deus na sua vida, o inimigo, ele não consegue mais colocar o dedo na sua cara, porque você se posiciona segundo as diretrizes que o Espírito Santo lhe dará, e não segundo as pessoas acham que você tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Mas você é um filho de Deus, e você tem um Pai Celestial que cuida de você, e que se você pedir pão, Ele não lhe dará uma pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai colocar uma serpente. Ele vai dar a você exatamente o que você precisa. A terceira coisa que você tem que se esforçar é não guarde o que Deus te deu, porque o que Deus te deu foi feito para chocar o mundo. Não guarde o que Deus te deu. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, se Ele colocou algo sobre a tua vida, uma unção está sobre você. Você não pode, sabe, colocar isso embaixo da mesa. Você não pode esconder isso. Eu não tenho como esconder o profético na minha vida. Eu sou uma pessoa profética, acredito no profético, acredito na unção de Deus, acredito que Deus fala, acredito que Deus cura, e não tem ninguém que tire isso da minha cabeça. E isso me dá autoridade no mundo espiritual. Não deixe ninguém dizer que você não tem um chamado genuíno de Deus. Não deixe ninguém dizer que você não pode escrever um livro, ou dizer que você não pode usar os dons, os talentos que Deus te deu, ou que você não pode começar uma empresa porque você não tem todas as qualificações que outros têm. Não deixe ninguém, se Deus lhe deu um dom de empreender, um dom de servir o próximo, se Deus lhe deu um dom da comunicação, você tem que comunicar, você tem que fazer o que agrada a Deus. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que desacreditam de você. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que lhe ignoram. Você tem que viver sobre a sombra do Altíssimo. Aleluia! Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Eu tenho que liberar o que Deus me deu. Escreve aí, eu tenho que liberar o que Deus me deu. E a última coisa, e aqui eu encerro, a promessa de Deus já está pronta. Apenas espere sua
obediência? A promessa de Deus está pronta na sua vida? Só seja obediente enquanto você espera o cumprimento dessa promessa. O que Deus te prometeu, Deus não quebra. Deus vai fazer exatamente como te prometeu e eu posso dizer, experiência, vai ser muito melhor do que o que Ele lhe prometeu. Você nem tem a dimensão do tamanho, da magnitude, da glória que está esperando você dentro da promessa divina. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. O seu propósito é único, o seu esforço não é em vão. Corra com fé, porque em nome de Jesus, o que está por vir é glorioso. O que está por vir é glorioso. Eu vou repetir, o que está por vir é glorioso. Mantenha-se firme no Senhor. Amém? Mantenha-se firme no Senhor. Escreve aqui nos comentários, o meu Deus faz justiça total. Escreve aí, o meu Deus faz justiça total. Nós vamos levantar um grande clamor hoje. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor hoje aqui, em nome de Jesus, e veremos milagres. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho alguns anúncios para vocês. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei orando tanto por cura física quanto por cura das emoções. Nós vamos ungir a todos e vamos fazer uma oração especial, tanto de cura física quanto de cura das emoções, lembrando que eu não curo ninguém, nenhum pastor cura, mas Jesus cura. E nós estaremos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus. Só Ele tem o poder de curar. Só Ele tem o poder de fazer milagres. Nós somos instrumentos de Deus. Amém? E aprove a Deus de me dar essa oportunidade. Então, nesse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando. Vai ser uma grande bênção e eu aguardo você. Teremos tanto o culto às 9 quanto às 18h30. Certo? Eu vou ministrar na manhã e a minha esposa vai ministrar na noite. E você é o nosso convidado. O meu segundo anúncio é que semana que vem eu vou começar o maior treinamento profético da Academia Quino Global. De todo o ano, esse é o módulo mais importante da Academia Quino Global. Você que é meu aluno, segunda-feira começa, será na segunda e terça e vai durar 2 meses dentro da Academia Quino Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar, certo? Vai ser uma grande bênção. Nós vamos estudar o profético, vamos entender sobre profecia, vamos entender sobre ofício profético, vamos entender sobre dons espirituais relacionados à revelação. Vai ser maravilhoso. Amém? Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Quino Global. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, que vem com canetinhas para as crianças, tá? Você pode adquirir no nosso site, dê de presente para os seus netos, para as crianças da sua vida. E esses aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Se juntar os dois, tem mais de 700 orações aqui. Os dois devocionais, o devocional 2 e o devocional 1. E um detalhe, cheio de palavras que vão te abençoar. Abençoar a tua vida, a tua casa, teus negócios. Então, eu estou falando aqui para você de uma coisa boa. Amém? Estou falando aqui para você de uma coisa boa. E algumas pessoas dizem, por que você anuncia os livros, todas as lives? Bem, eu não sou um pastor remunerado da igreja, certo? Então, eu tenho meus eventos, eu tenho academia, eu tenho os meus livros. Eu prego quase todo domingo na igreja e não pego R$1 de nada que é da igreja. Ao contrário, eu e minha esposa somos coluna financeira dentro da igreja, ajudamos a igreja, certo? Então, já falei aqui para vocês, eu não sou um pastor assalariado pela igreja, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, Deus tem nos abençoado muito, então meu propósito aqui é servir você e
Deus cuida de nós. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir uma coisa. Você que não é inscrito no canal, que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Inscreva-se, vamos andar juntos. E eu gostaria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você puder. Sábado eu estarei anunciando um dos maiores propósitos do ano de oração aqui. Sábado, tá? Eu vou começar um propósito de 21 dias. Sábado eu vou falar desse propósito que Deus colocou no meu coração. Serão 21 dias de oração e jejum que Deus colocou no meu coração. Vai ser maravilhoso. Amém? Vou falar sábado sobre isso. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção. O Senhor me disse, Maria Paiva, Deus está te livrando de grandes perigos e está te fortalecendo. Em nome de Jesus, dessa crise você vai sair mais forte. Tem uma pessoa que tem tido crises constantes de vesícula e eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo dá saúde, creia nele. Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que tem uma loja para crianças. Deus está te visitando, está te dando novas estratégias. Você não vai fechar as portas, o Senhor vai te honrar. Não tenha medo. Eu também quero falar com essa pessoa que faz aniversário dia 14, faz aniversário dia 14, dentro da tua casa tem uma outra pessoa que faz aniversário dia 28. O Senhor está visitando a ti e a toda a tua casa, está abrindo portas e janelas. E eu creio uma provisão especial chegando na tua vida, no nome de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e tome posse dessa palavra profética. Tem uma pessoa que trabalha com café, que está aí me ouvindo. Eu vejo contratos que estão chegando nas tuas mãos, eu vejo grandes conexões e Deus lhe colocando em lugares que você nunca pensou que estaria. Em nome de Jesus, a promessa sobre essa sua marca de café é grande. O Senhor vai te honrar mais e mais. Amém? Deus abençoa quando nós estamos aliançados com o reino. Amém? Eu quero agora orar por você, mas antes eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o céu me apoia. Isso é suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e nós declaramos que a justiça de Deus é total na nossa vida. Nada ficará, meu Deus, contra nós e prevalecerá. E nós tomamos posse da palavra de Josué 1:9. Não temas, esforce-se e não temas. Meu Deus, nós confiamos em Ti e Te pedimos, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e tudo que está ligado e conectado a nós. Oramos pedindo perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, falhas, defeitos. Nos colocamos diante de Ti, Te pedimos, lava-nos, ó Deus, e nos ajude a andar cada vez mais perto de Ti. Te amamos, Jesus, amamos a Tua presença, consagramos esse dia a Ti. Quebramos agora completamente toda a obra das trevas, toda a injustiça, toda a mentira, toda a invenção, toda a difamação e declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a justiça da nossa casa, não temeremos mal algum. Por isso, Senhor, livra essa vida,
livra a sua casa, livra a sua família, abre os céus sobre eles, céus de favor. E eu apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui, todo o clamor que está sendo feito, toda lágrima que está sendo derramada. Eu oro pela cura total e completa daquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Declaro saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora sobre a tua vida. Que o peso espiritual saia, que o desânimo saia, que o cansaço saia, que a opressão espiritual seja removida do teu caminho e você receba paz. Você receba alegria, você receba apoio do céu no dia de hoje e no nome de Jesus dará certo, no nome de Jesus venceremos, no nome de Jesus entraremos pelas portas certas, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e faça uma coisa pelo próximo. Compartilhe essa oração agora. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida de Deus, a alegria, a justiça, o ânimo novo vindo sobre ti e também sobre toda a tua casa. Nós cancelamos agora todo tipo de ataque espiritual, de perseguição, de inveja, de maldade, de contrariedade contra ti e contra a tua casa. Que o dia de hoje seja marcado por portas abertas, por milagres, por conexões divinas e principalmente pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Querido Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela comida, pela vida, pela família, pelo ar que respiramos e por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Apresentamos a Ti todos os pedidos que temos apresentado nesses últimos dias, apresentando, Senhor, em cada área da nossa vida, a nossa petição, a nossa entrega e pedimos uma intervenção do Senhor. Me uno em fé com todos aqueles que estão orando no Brasil e nas nações agora. Estão orando, Senhor, e pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua intervenção. Alguns, Pai, até mesmo que estão doentes, pedindo um milagre, pedindo uma transformação. Aqueles, Pai, que estão querendo sair de uma situação errada, sair de um pecado, sair do lamaçal, da sujeira do pecado. Senhor, que neste momento o Teu poder tire essa pessoa, dê força a ela para se libertar de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa mudar, em o nome de Jesus Cristo. Oramos também pela salvação de todos essa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e se entreguem ao Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Gratidão, Senhor, e damos bem-vindo ao doce Espírito Santo, para que Ele se mova através dessa oração e pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Enquanto eu estava orando, eu lembrei da vida de uma mulher que me acompanhava aqui nas orações e ela estava, envolvida em muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. E um dia, numa das orações, ela estava acompanhando, Deus falou com essa mulher. Deus falou com essa mulher. E essa mulher começou a chorar. Começou a chorar. Terminou a oração e ela estava morando em outro país e ela foi para a vida errada dela. Saiu da oração e foi para a vida errada dela. Quando ela chegou lá, se preparando para entrar para o trabalho dela, ela lembrou da oração, ela não conseguiu ficar lá.
Ela pediu as contas naquele dia, voltou para casa, ela entregou totalmente seu coração a Jesus Cristo. E olha que tremendo, daquele dia em diante, nunca mais ela voltou para aquela vida. O que eu quero dizer com isso? Que há pessoas que estão aqui nessa live que talvez estejam, sabe, no meio de uma coisa muito errada. E você sabe que isso é errado. Deus já falou ao teu coração que isso é errado. E o Senhor está falando para você que Ele está te libertando das correntes que te prendiam agora. Aquilo que te prendia, aquilo que estava amarrando a tua vida não está mais. No nome de Jesus, seja livre agora. Você está livre disso. Você está livre dessa vida errada. Você está livre desse meio que você estava. No nome de Jesus, Deus vai te dar estratégia para você se mudar de lugar. Deus vai te dar estratégia para você começar uma nova vida, no nome de Jesus. Eu entrei nessa oração e o Espírito Santo me trouxe à memória aquele testemunho que eu recebi. E eu sei que há alguém aqui que precisava receber essa palavra. Você está livre para sair dessa situação errada, desse pecado, disso que Deus já tinha falado no teu coração. Não só Deus tinha falado, sua mãe também já falou para você. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus está te tirando de um meio errado, em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho aqui para começar essa oração. As pessoas precisam ver milagres. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo cura. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui apenas cumprindo um papel. Eu não estou aqui para perder o meu tempo. Eu não estou aqui para ter mais visualizações. Eu estou aqui por um propósito divino. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. A Angelina, ela escreveu assim para mim: quero compartilhar meu testemunho. Eu e meu esposo estávamos tentando ter um filho. Uma tia me enviou suas orações e propósitos e assim comecei a fazer o propósito para engravidar. Meu esposo realizou exames e o resultado veio alterado. Ficamos preocupados, mas eu entreguei tudo nas mãos de Jesus, crendo que se fosse um propósito de Deus que eu gerasse um filho, nada e nenhum exame seria impedimento. Descansei meu coração no Senhor e depois de 3 meses descobri que estava grávida de 8 semanas. E o milagre não parou aí. Eu e meu esposo estávamos com dificuldade para definir o nome do bebê. Estávamos entre José Neto, em homenagem ao avô, mas sentimos que faltava outra opção. E daí depois aqui ela explica algumas coisas. Quando contei para minha sogra, ela disse: é o nome. Naquele momento agradeci a Deus pela sua vida e por ter me guiado a esse propósito tão lindo e sigo firme até hoje. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e os planos que Ele tem para ti. Que bênção, Angelina. Eu li aqui, tá, o que você escreveu. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fico feliz de você ter realizado esse sonho e que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e graça também sobre a tua família e sobre teu filho. Que sejam felizes, que Deus cumpra as promessas dele na vida de vocês. Eu quero hoje compartilhar uma passagem bíblica com você que Deus falou no meu coração. Essa passagem está em João capítulo 5, verso 2, que diz assim: ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de doentes, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava doente, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa palavra desse homem paralítico que estava no tanque de Betesda, eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo vinha e movimentava as águas. E o primeiro que descia ali era curado das suas enfermidades. Esse homem estava há 38 anos doente, 38 anos aguardando um milagre, 38 anos com esperança,
38 anos desejando ter uma vida normal, ter uma família, e não havia ninguém que colocasse dentro da água, porque a salvação dele não estava ali naquela água, a salvação dele estava em Cristo. Então Jesus chega lá, Jesus chega, e Jesus não o leva para a água, Jesus o cura, porque Jesus é a fonte. E sabe o que é impressionante nessa palavra? O Senhor o encontrou aonde ele estava. E aqui vem uma palavra para a tua vida. Eu não sei em que lugar da vida você está. Se você está morando numa mansão de luxo, ou se você está morando numa casa, sabe que quando chove entra água por tudo, ou de chão batido. Mas eu quero dizer para você que Jesus entra aí aonde ninguém vai, aonde ninguém entra, aonde ninguém sabe, Jesus vai até você. Jesus foi até onde esse homem estava. Jesus vai até você hoje. Não importa se você está perdido, se você está endividado, ou se você está numa cama do hospital, Jesus vai aí aonde você está. Jesus foi aonde esse homem estava. E eu creio que Deus, na nossa vida, Ele nos encontra, mesmo que seja no lugar mais sujo, mais corrupto, mais de perdição e de trevas, Jesus vai lá para nos tirar daquele lugar, para nos fazer andar na vida, para nos restaurar, para mudar a nossa história. Eu não sei aonde você está, mas Jesus vai até onde você está. Você pode pensar que você está sozinho, você pode ter perguntado para Deus por que Ele não se importa com você. Eu quero dizer para você que Ele se importa e está chegando aí aonde você está. Sim, Jesus te encontra em qualquer lugar. Muitos vivem um ciclo de sofrimento e dor. Esse homem estava num ciclo de 38 anos. Há pessoas que vivem ciclos de muitos anos. Muitos anos. Imagina 38 anos. É praticamente a metade da vida. Praticamente a metade da vida. Ele estava já a metade da vida preso. A metade da vida doente. A metade da vida num ciclo de sofrimento, num ciclo de dor, e aquilo estava se repetindo. Quantas pessoas estão há anos numa coisa e não conseguem se libertar? Quantas pessoas estão há anos endividadas, há anos com problemas no casamento, há anos com um problema com o filho, lutando com uma doença, há anos lutando contra uma depressão? Parece que é um ciclo interminável, parece que nunca vai acabar a dor, parece que nunca vai acabar o sofrimento, mas até Jesus aparecer. E se você chamar por Jesus, Ele virá onde você está. Ele virá, não importa onde você está, Jesus entra na tua casa. Talvez muita gente de poder, muita gente de riqueza, talvez muita gente importante, muita gente influente, nem sequer, entraria na sua casa. Mas Jesus entra aí aonde você está. Jesus entra aonde você está. E Jesus muda a história, muda a vida de uma pessoa. O que parece um ciclo que você nunca vai conseguir quebrar, não é mais forte do que o poder de Deus para te libertar. Aquele homem talvez tenha pensado e passou várias vezes pela cabeça dele que ele nunca sairia daquilo, que ele viveu aqui nesse mundo para sofrer. Ele poderia ter pensado, puxa, isso eu acho que Deus me escolheu para que eu vivesse a minha vida cabisbaixo, eu vivesse a minha vida triste. E eu quero dizer para você, que Jesus ele tem o poder para te libertar, ainda que isso esteja lhe prendendo há muitos anos, ainda que você ache que não tem esperança, Jesus Cristo é aquele que pode te libertar. Ele tem o poder para te libertar. Eu vim trazer uma boa notícia hoje para você. Jesus pode lhe libertar. E no nome de Jesus Cristo eu quero liberar essa palavra, aqui, agora, nesse momento. O Senhor está libertando vidas do cativeiro. O Senhor está quebrando correntes. O Senhor está desfazendo cadeias espirituais. Aquele que estava doente, seja curado em nome de Jesus Cristo. Aquele que estava impossibilitado de caminhar, seja curado. Receba o milagre de Deus. Jesus Cristo é libertador. Jesus Cristo é quem cura. Você pode se sentir preso, mas Deus tem esse jeito de transformar anos de espera em um único momento de vitória. Talvez você está há muito tempo aguardando, muito tempo.
Mas em um momento, Jesus Cristo pode mudar a tua história. É por isso que você não pode perder a sua esperança. E se você ir a Jesus, tenha certeza de que você vai ser atendido. Porque ainda que seja anos de luta, anos de dor, uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele muda o ambiente, uma palavra dele muda o decreto, uma palavra dele muda a condição. E Jesus disse: levante-se, toma teu leito. Pode parecer simples, mas é o passo cheio de energia vital que abre a porta para a liberdade. Quando Jesus disse: levante-se para ele, toma o teu leito e anda. Ali, a partir do momento que aquele homem ouviu aquele governo de Deus, a partir do momento que ele ouviu aquela ordem de Deus, ele se colocou de pé. Ele não sabia nem como, mas ele conseguiu se colocar de pé, porque quando você ouve a Deus e você tenta algo, a força do Altíssimo te cobre, o poder de Deus vem sobre você e você começa a fazer coisas incríveis que você talvez achava que não era possível de fazer. O peso de lutas antigas não te define. O tempo e a presença de Deus podem mudar tudo na nossa vida. A conquista não depende do meu esforço nem do teu esforço. Depende de confiar naquele que te vê, te conhece e te chama para seguir em frente. E sabe qual que é o seu lembrete? Eu quero que você preste atenção nisso. Sabe qual que é o seu lembrete? Deus pode fazer num instante aquilo que você espera há décadas. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Em um instante, Deus pode fazer na sua vida aquilo que você está esperando há muitos anos. Por isso, se você crê nessa palavra profética, dê um salto aí, levante-se e declare: eu creio que Jesus Cristo pode mudar a minha vida. Por isso, que entre a justiça de Deus na tua vida agora, que entre o mover sobrenatural do Espírito sobre a tua vida, que tudo aquilo que estava impedindo você de viver, tudo aquilo que estava impedindo você de alcançar o extraordinário, que seja liberado sobre a tua vida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio. Aleluia, a luz de Deus entrou em muitos quartos agora, a luz de Deus entrou em muitos lugares, a luz de Deus está dando novos começos a pessoas que estão aqui no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Deus começou a fazer algo em nome de Jesus. Eu quero falar com a esposa do Felipe, que está aí me ouvindo. Deus está visitando a casa de vocês. Deus está visitando a casa de vocês. Eu vi a luz de Deus entrando aí na casa de vocês, visitando, tocando no bebezinho de vocês, restaurando a vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero também liberar uma palavra para Ana. Ana, mesmo que você esteja cansada de lutar, o Senhor te renova neste momento. Porque você pensou: eu vou parar por aqui, porque eu tenho tentado, e o Senhor manda dizer para você: não, Ana, você não vai parar. Ele está, removendo tudo aquilo que pesava sobre você, e o Senhor está te dando nova vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Há uma pessoa também de sobrenome Fragoso, que está aí me ouvindo. Deus te visita nessa hora. A luz de Jesus Cristo está colocando fim a uma condição de dor, a uma condição de sofrimento na tua vida, e vem um tempo novo aí sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto também o Senhor me dizendo, e o Senhor arrancando do peito de pessoas uma coisa ruim, uma angústia, uma dor no peito aqui. Eu quero dizer para você que tem enfrentado muitas lutas, o Senhor está te dando alívio agora. Logo, 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 logo vem uma mudança muito grande aí sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aguarda no Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E nós vamos fazer a oração final aqui. Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aqui que compartilhe essa oração com amigos, com familiares, com pessoas próximas.
Quero lembrar também os meus alunos da Academia Kino que hoje, quarta-feira, nós temos às 9h45 da manhã um tempo de aconselhamento, um tempo de mesa ao vivo com todos os alunos da Academia Kino Global. Esse final de semana também temos evento que vamos transmitir pela Academia Kino Global. Vai ser incrível, temos a escola, certo? E vai ser maravilhoso. Eu tenho um recado para quem está vindo para a Escola de Profetas aqui nesse final de semana. O trânsito aqui está bem intenso, então é bom você se programar 2 horas antes para você chegar no lugar onde nós teremos o nosso evento, tá? Então se programe, porque se você tentar sair com 1 hora de antecedência até do hotel, talvez não consiga. Tem que sair 2 horas de antecedência, tá? Porque o trânsito tem estado assim bem difícil aqui, certo? Então tem que se organizar. Ontem, para mim fazer talvez 4 quilômetros, eu levei quase 3 horas para fazer 4 quilômetros. Então tem que se organizar aí quem está vindo para cá, tá bom? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. 9 da manhã vou ter uma live, depois 9h45 a mesa de conselhos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dizer a uma pessoa que está aí me escutando, você pode estar ansioso, tá? Sobre a tua vida, sobre uma provisão que você está esperando, sobre algo que você está aguardando. Mas eu quero dizer para você, coloca a sua fé em Jesus Cristo e faz o teu trabalho que Deus vai prover. Amém? Seja você quem for aí que está angustiado, você que está preocupado, eu já tive assim, aí nesse meio período aí que eu estive na televisão, eu passei por vários desafios, mas o Senhor sempre foi fiel comigo. Se você trabalhar, fazer o que é certo? E colocar a sua fé em Jesus Cristo, Deus vai prover. Eu quero dizer para você que chegou angustiado aqui, que hoje está angustiado, eu não sei, sabe, as pessoas imaginam que a vida dos outros é muito melhor do que elas. E eu sei que tem muita gente aí que tem grandes responsabilidades financeiras, talvez pagamento, né, de folha de pagamento, enfim. Sabe, eu sei o que você vive e eu posso afirmar para você, Deus vai prover na tua vida. Trabalhe, coloca teu foco em Jesus, porque Deus vai prover na tua vida. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, apresento diante de Ti todas as pessoas que estão em oração comigo aqui do Brasil, das nações. Eu coloco diante de Ti os nossos pedidos de oração, nosso clamor, as nossas lágrimas, Pai. Colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família e tudo que estiver ligado a nós. E Te pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, pedimos resposta, pedimos o movimentar das coisas na vida dessa pessoa. E da mesma maneira, Jesus, que Tu encontrou essa pessoa, que Tu encontrou esse homem paralítico há 38 anos, o Senhor nos encontra neste momento. O Senhor encontra essa pessoa no trânsito, o Senhor encontra ela indo para o trabalho, o Senhor encontra ela no quarto dela, o Senhor encontra no hospital, aonde estiver essa oração sendo ouvida agora. Jesus, a Tua palavra para essa pessoa é levante-se,
levante-se e caminhe. Eu quero declarar que milagres de Deus estão endereçados a nós, milagres de Deus estão no nosso caminho, cura está no nosso caminho, sucesso está no nosso caminho, portas abertas estão no nosso caminho, provisão sobrenatural está no nosso caminho, milagres de toda sorte está no nosso caminho, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a tua intervenção, eu peço o teu milagre, eu peço que a ação do Espírito Santo seja liberada e aquele que está doente, que seja curado. Jesus Cristo cura, a nossa fé está nele, é Ele que cura, a nossa fé está em Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar, até logo mais, se Deus quiser.